Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Agora nós vamos entrar no tema de trindade. Certo. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, que é a seguinte. Não creio na trindade, porque esse termo não aparece na Bíblia. Professor, a trindade, a palavra de Deus não fala sobre a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Deus Espírito Santo, professor? Essa é uma pergunta interessante, até uma afirmação, uma argumentação interessante pelo seguinte: se nós não vamos crer em uma doutrina porque o nome não está na Bíblia, então nós vamos ter que negar várias doutrinas da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não tem o termo encarnação de Cristo, mas nós sabemos que Cristo se transformou em carne. Na Bíblia não tem o nome ascensão de Cristo, mas sabemos que Cristo subiu aos céus. Na Bíblia não tem o nome Bíblia, mas sabemos que a Bíblia existe. O termo trindade realmente não se encontra na Bíblia, o termo. Agora, a ideia, o conceito se encontra na Bíblia. E não há problema algum em um ser humano criar um termo teológico para descrever uma verdade na Bíblia, não é? Então vamos ver aqui alguns textos que mostram claramente o conceito de uma trindade. O primeiro texto, que ele é muito importante, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, verso 13, é um texto muito revelador, porque afirma o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui está afirmando o seguinte: Paulo, no final da carta dele, está desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui são mencionadas claramente três pessoas que fazem parte de uma divindade. E interessante é que quando se refere ao Espírito Santo, há uma palavra grega aqui que nós devemos considerar. A palavra grega para comunhão. Quando a Bíblia fala em comunhão do Espírito Santo, a palavra grega utilizada aqui é koinonian. Koinonian significa comunhão, e ela é uma palavra grega que é utilizada apenas para se referir a seres capazes de se relacionarem com outros seres. Então, se o Espírito Santo não fosse parte da Trindade e não fosse uma pessoa divina, jamais o apóstolo Paulo teria usado o termo koinonian em referência ao Espírito Santo. Há outro texto também que mostra claramente a doutrina da Trindade. Nós podemos ler aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui menciona-se o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós podemos mostrar que aquela teoria de que o Pai e o Filho são a mesma pessoa não é válida. Há uma heresia chamada modalismo que afirma que o Pai e o Filho simplesmente são nomes diferentes de uma mesma pessoa. Só que 2 Pedro 1,2 afirma claramente que nós podemos crescer na paz, no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aquela heresia de que Cristo e o Pai são a mesma pessoa também não cabe aqui nesse texto bíblico. Há um outro texto aqui que mostra as três pessoas, que se encontra na carta de Judas, capítulo 1, versículo 20. Aqui também é um texto muito claro onde nós podemos ver a trindade revelada. Judas, capítulo 1, verso 20, afirma o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha que interessante, nesta sequência, o Espírito Santo é mencionado como sendo o primeiro da lista. Aqui Judas afirma para orarmos no Espírito Santo, para nós esperarmos na misericórdia de Cristo e, em segundo lugar, nos guardarmos no amor de Deus, que é Deus o Pai. Há outro texto também que podemos analisar, Efésios capítulo 4, a partir do verso 3. Outro texto trinitariano que mostra a existência de três pessoas na Trindade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 3, afirma o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
há somente um só corpo e um Espírito, o Espírito Santo, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então perceba que é mencionado o Espírito Santo como sendo o Espírito que governa o corpo a quem se refere a igreja, menciona-se aqui Jesus Cristo e menciona-se também Deus o Pai. Então esses são alguns dos muitos textos que mencionam as três pessoas da divindade. Você pode ver também em Gênesis capítulo 1, verso 26 e no verso 27, a pluralidade da divindade. Ali Deus afirma o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que o verbo fazer está no plural, e aqui indica pelo menos mais uma pessoa. Mas alguém poderia argumentar, então é só Deus o Pai e Deus o Filho. Não, tem um outro texto que mostra a pluralidade na divindade, que mostra a existência de pelo menos mais duas pessoas. E esse texto está em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eu vou ler para você na Nova Versão Internacional. É um texto muito interessante. Gênesis capítulo 11, verso 7 nos mostra claramente a existência de três pessoas na divindade. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui afirma que Deus estava descendo até o planeta Terra para confundir a linguagem entre as pessoas que estavam construindo a Torre de Babel. Aquelas pessoas queriam continuar falando só um idioma, e se Deus permitisse aquilo, a maldade entre eles iria se multiplicar por causa da grande aglomeração de pessoas. E Deus falou assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Você não pode chegar e dizer assim para o seu cônjuge: venham, vamos passear comigo. Venham, você diz para pelo menos mais duas pessoas. Então aqui é clara a evidência de que existem sim três pessoas na divindade. Você pode se perguntar, mas como um Deus pode ser três ao mesmo tempo? É no sentido de unidade. Há um Deus porque há uma divindade formada por três pessoas com personalidades distintas. Muito bem, professor, mas eu estava aqui folheando a minha Bíblia e eu achei um texto aqui que agora eu quero colocar você na mira da verdade. Olha aqui, ó. Em Mateus 28, o versículo 19, diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, minha pergunta é a seguinte: no original não está escrito isso, não é, professor? Você acredita, Tito, que tem algumas pessoas que têm a capacidade de dizer que Mateus 28, 19 não está no original grego? E está. Ah, está? Está no original grego. Esse é um argumento que algumas pessoas que não creem na Trindade usam. Eles afirmam o seguinte: Eusébio, um dos pais da igreja, ele não cita Mateus 28, 19 como sendo um texto trinitariano. Mas nós temos que analisar uma coisa. Quem é que é a nossa regra de fé? É a Bíblia ou Eusébio? Segundo, a escritora cristã Ellen White acertadamente chamou Eusébio de bajulador de Constantino. Será que nós vamos preferir crer num bajulador do imperador pagão Constantino, ao invés de crermos nas referências bíblicas que nós acabamos de ler aqui? Mas vamos provar que Mateus 28, 19 se encontra assim no original grego. Eu tenho aqui um Novo Testamento grego. Opa! E vai ser muito importante nós mostrarmos, mesmo que nós não saibamos todos nós lermos bem o grego, mas é importante mostrarmos as palavrinhas que se encontram aqui para nós desmascararmos essa ideia. Quem diz que Mateus 28, 19 não está no grego é uma pessoa que não sabe o que está dizendo. Raramente uma pessoa que afirma isso sabe pelo menos um pouquinho de grego. Agora, professor, isso é bastante comum as pessoas dizerem que esse texto não está no original, viu? É bastante comum, Tito. E infelizmente, Tito, as pessoas acreditam por causa do comentário de terceiros. Ao invés de se aterem as melhores traduções da Bíblia, todas as traduções da Bíblia, Tito, apresentam até o texto como você leu aí: batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Sim. Mas, infelizmente, Tito, algumas pessoas preferem crer em alguns indivíduos que não têm o que fazer e ficam lançando artigos na internet para minar a fé das pessoas, não é? Vamos ver aqui Mateus 28, 19 no grego. Eu vou mostrar para você as palavrinhas que se encontram aqui, para nós vermos que realmente a doutrina da Trindade é claramente defendida nesse texto. Eu até vou sublinhar aqui algumas palavrinhas, que é a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Vou sublinhar aqui fala Patrós, eu vou sublinhar e já mostro para você. Patrós é pai, Ruiou é filho, e aqui Hagiou, Pneumatós é Espírito Santo. Aqui tem uma outra palavra que depois vou sublinhar, eu vou explicar uma coisa. Eu vou mostrar na câmera para você, claro que não vai ficar bem visível, mas só para você ver que a palavra se encontra no original. Aqui tem uma palavrinha que eu sublinhei em vermelho, que no grego é patrós, ela significa pai. Perceba, ó, Mateus 28, né, versículo 19. Patrós, batizar em nome do Patrós, batizar em nome do Ruiou, que é filho, e em nome do Hagion Pneumatós, que é Espírito Santo. Então, quem afirma que a doutrina da Trindade não tem Mateus 28, 19, não está mais por fora que arco de barril, como diz o ditado, né? E tem um detalhe, tem uma outra palavrinha aqui que eu vou sublinhar, que é onoma. Onoma é a palavra traduzida por em nome. Quando a Bíblia afirma batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa palavra em nome está no singular. Por que ela está no singular? Porque ela está igualando as três pessoas da divindade. Em nome do Pai, em nome do Filho e o batismo em nome do Espírito Santo. Essa palavra está igualando as três pessoas, dizendo o seguinte, que as três pessoas têm a mesma essência divina. Só que tem um detalhe, antes da palavra Pai, Filho e Espírito Santo, tem um artigo definido. Ó, batizar em nome do Pai, o Pai, não é? Filho e Espírito Santo. Como há esse artigo no grego, antes, isso, além de igualar as três pessoas na mesma essência divina, o texto grego está diferenciando as personalidades, mostrando claramente que Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo sendo uma divindade, essa uma divindade é composta por três pessoas. E nós temos uma outra coisa para analisarmos. Se Mateus 28, 19 não está no grego, então Mateus 3, 13 a 17 já nos ajudaria a mostrarmos que existe a Trindade. Sim, porque se as pessoas que não creem na Trindade querem tirar Mateus 28, 19 da Bíblia, vão ter que fazer um esforço tremendo para também tirar Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17. 13 a 17, Tito. Ok, vamos acompanhar aqui, professor. Isso aí, Tito. Aqui diz o seguinte, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Cristo, três pessoas estiveram presentes. Três pessoas divinas. Deus o Pai, que falou do céu. Deus o Filho e o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba, demonstrando a aceitação de Deus pelo batismo de Cristo. Então, como que alguém vai dizer que Mateus 28 não está no original? Está no original grego, como nós vimos, e Mateus 3, 13 a 17 comprova isso. Ok, professor, uma outra questão é a seguinte, nós falamos aí bastante do Espírito Santo, mas eu queria que você me desse uma evidência de que o Espírito Santo é o poder de Deus. Essa pergunta é interessante. Há grupos religiosos que acreditam que o Espírito Santo, ele é apenas o poder de Deus e não o próprio Deus. Eu vou ler aqui um texto que mostra que o Espírito Santo, ele não é o poder de Deus, ele
tem poder divino. É muito diferente, né? Vamos ler aqui. Mas sempre a gente aprendeu aí, então, que o Espírito Santo é o poder de Deus. Então, na verdade, aí você está me dizendo que o Espírito Santo tem o poder como Deus. Exatamente. Ele não é só um poder, Tito, porque se ele fosse só um poder, ele não seria um ser pessoal, né? Então, ele é um ser pessoal e que tem poder. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 15, que é um texto muito esclarecedor, versículo 19. Romanos 15, Tito, versículo 19. 15, 19. Afirma o seguinte: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo afirma que ele divulgava o Evangelho de Cristo nessas regiões pelo poder do poder. Não, se o Espírito Santo fosse um poder apenas, a tradução ficaria esquisita. Eu fui realizar sinais e prodígios pelo poder do poder. Não, é pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele tem poder. Um outro texto que é importante, que mostra que o Espírito Santo tem poder e não é poder, é Lucas 4,14. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14. 4:14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Olha, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Se o Espírito Santo fosse um poder, então Cristo regressou para a Galileia no poder do poder. Olha que tradução medonha. Não é? A Bíblia não tem essa tradução medonha, a Bíblia tem a tradução correta, mostrando que o Espírito Santo tem poder. E eu vou dar alguns textos para você para evidenciar que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Primeiramente, em Atos capítulo 5, versos 13 e 4, o Espírito Santo é chamado de Deus. Em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, é dito que se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você só blasfema contra uma pessoa e divina. Quando você lê também Hebreus capítulo 9, verso 14, você percebe que o Espírito Santo é mencionado como estando envolvido no plano de salvação. Apenas uma pessoa divina poderia arquitetar o plano de salvação juntamente com Deus Pai e com Deus Filho. Quando você lê Romanos capítulo 5, verso 5, você percebe que ali é dito que o Espírito Santo derrama o seu amor no coração do ser humano. Sendo que 1 João 4, verso 8 afirma que Deus é amor, e é o Espírito Santo quem derrama o amor no coração, então é claro que o Espírito Santo é Deus, porque é Deus quem pode dar ao ser humano a capacidade de amar. Você pode ler também 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Ali é dito que o Espírito Santo é onisciente, ou seja, ele sabe até mesmo o que Deus Pai pensa. Para penetrar nos pensamentos de uma outra pessoa divina, só outra pessoa divina. Você pode ler também o Salmo 139, do verso 7 a 10. Ali afirma que o Espírito Santo é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, outra qualidade de vida. Você pode ler Lucas 1:35, e ali menciona que o Espírito Santo esteve envolvido diretamente na encarnação de Cristo. Somente um ser muito poderoso poderia pegar outro ser divino e fazer com que ele se transformasse em carne para nascer do útero de Maria. Então essas são algumas características divinas do Espírito Santo. Agora eu vou lhe passar algumas características de um ser pessoal. Você pode ler Atos capítulo 13, verso 2, lá afirma que o Espírito Santo fala. Atos capítulo 15, verso 28, afirma que o Espírito Santo toma decisões. Romanos capítulo 15, verso 30, afirma que o Espírito Santo ama. Você pode ler também Atos capítulo 1, verso 8, e lá afirma que o Espírito Santo tem o seu poder para dar dons espirituais. Você lê 1 Coríntios 12, 11, e lá é dito que o Espírito Santo escolhe os dons espirituais que vai dar para as pessoas. E você lê Apocalipse 2, também, versículo 7, e vários versículos ali no início do Apocalipse, que o Espírito Santo ele convida as pessoas para receberem a vida eterna.
O outro texto claro é Apocalipse 22:17. Lá é dito que o Espírito Santo convida as pessoas para aceitarem a Jesus Cristo como o Salvador pessoal. E você pode também ler Hebreus capítulo 3. Compare Hebreus capítulo 3, que afirma que o Espírito Santo fala, e você compara com o Salmo 95, 7 a 11, onde mostra Yahvé falando. E você percebe que o autor de Hebreus aplicou o Salmo 95, 7 a 11 ao Espírito Santo em Hebreus capítulo 13. Então você tem muitas evidências na Bíblia para você ter a certeza de que a Trindade existe, que o Espírito Santo é um Deus pessoal, tão pessoal que em João 16, 13 e 14 afirma que ele tem a capacidade de ensinar. Somente um ser pessoal pode instruir outro ser, como nós, por exemplo. João 16, 8 afirma que o Espírito Santo convence do pecado. Somente um ser pessoal divino pode convencer alguém do pecado. Então, quando você ler na Bíblia textos que aparentemente mostrem que o Espírito Santo é o poder de Deus, lembre-se que esses textos apenas destacam uma função do Espírito Santo, que é trazer o poder divino para as pessoas. Mas esses textos não dizem que o Espírito Santo é o poder de Deus. Porque como nós lemos aqui na Bíblia, em Romanos 15, 19 e em Lucas 4, 14, o Espírito Santo não é um poder, ele tem poder, o que é bem diferente. Bom, a nossa próxima temática